A receita dessa massa é tão fácil e tão gostosa que vai fazer você economizar não pedindo pizza no delivery. Como fazer uma massa prática que dá para rechear com qualquer coisa? Em uma bacia grande, adicione 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de fermento biológico. Misture tudo com um garfo até que não seja possível ver nenhum dos ingredientes secos separados um do outro. Agora, adicione 1 xícara e 1/4 de água em temperatura ambiente e 2 colheres de chá de azeite de oliva. Volte a misturar com o garfo até empelotar a farinha com a água e depois passe a sovar com a mão. O azeite de oliva pode ser substituído por óleo de soja. Porém, a massa fica um pouco mais fraca de sabor, já que o óleo comum tem um gosto mais neutro. Com essa quantidade de farinha e água, não é para sobrar nada dentro da bacia. Curiosamente, no começo parece que a massa está muito seca e não vai incorporar tudo, mas vai, acredite. E depois parece que a massa precisa de mais farinha, mas não, acredite. Também dá para fazer todo esse processo na batedeira. É só ir colocando os ingredientes nessa mesma ordem. Depois de terminar de sovar, coloque a massa novamente na bacia e cubra, deixando descansar por meia hora para o glúten relaxar um pouco e o fermento entrar em ação. Agora, coloque a massa na bancada e role, transformando em um formato de pão francês um pouco mais comprido. Essa quantidade de ingrediente rende 8 porções, mas você pode dar o tamanho da porção que quiser. Vai depender das dimensões do seu forno e das formas que tem na sua cozinha. Para mim, dividir em 8 partes iguais foi o mais adequado. Corte a massa e transforme cada um dos pedaços em bolinhas, tentando deixar suas superfícies o mais lisas possível, com nenhum defeito embaixo ou no topo da bola. Polvilhe um pouco de farinha sobre a bancada e posicione as bolinhas uma ao lado da outra com um espaço de pelo menos 5 centímetros entre elas para não grudarem. Cubra com um pano e deixe descansando pela segunda e última vez por mais 30 minutos para o fermento trabalhar novamente. Pronto, agora é só abrir a massa. Lembrando de deixá-la coberta sempre que não estiver mexendo, assim ela não resseca. E de quebra evita mosquitos, que é tão importante quanto. A massa não gruda muito, mas facilita bastante usar farinha na bancada e no rolo de macarrão enquanto estiver abrindo. Você vai ver que não precisa fazer muita força, só o peso do próprio rolo já é suficiente. Abra a massa tentando atingir um formato alongado com as pontas arredondadas, com um comprimento de uns 30 cm e uns 12 de largura. Vai ficar bem fino também, e não precisa usar nenhum cilindro para isso. Com a massa aberta é só rechear, e eu usei ingredientes bem simples, mas tenta com o que a sua imaginação mandar. Comece colocando um pouco de queijo mussarela no centro e ao longo da massa, deixando pelo menos 1,5 cm da borda livre em todos os lados. Vai também um pouco de azeitonas sem caroço e tomate para completar. Pouco tomate, senão já vira salada. As bordas que ficaram livres, dobre sobre o recheio e as pontas pince uma sobre a outra, fazendo com que o pão fique em um formato de uma canoa. Como a massa é fresca, fica fácil de grudar quando apertar um lado sobre o outro fazendo as pontas. Para completar, vamos precisar de um ovo. Bata bem com um garfo e depois pincele nas bordas. Para uma cor mais escura, use somente a gema para pincelar, mas com o ovo inteiro fica legal também. Antes de levar ao forno, unte uma forma grande com um fio de óleo e espalhe bem usando um guardanapo de papel. O óleo não só impede a massa de grudar, ele frita um pouco o fundo, deixando mais crocante o nosso pão. Pegue a massa pelas pontas e faça um movimento rápido para colocar na forma. Apesar de ser firme, ficar balançando pode rasgar por causa do peso do recheio. Leve ao forno pré-aquecido a 400 graus e asse entre 10 e 15 minutos. Vá observando pela coloração da borda. Quando ficar dourado, pode tirar. Pronto! É legal esperar esfriar um pouco antes de servir, mas eu estava com pressa e com fome, por isso queimar o céu da boca não parecia um risco tão grande assim. Corte em partes iguais no comprimento e é a hora do almoço. A massa fica bem crocante e esse recheio ficou bem gostoso. Tomate combina bem com queijo, isso todo mundo já sabe. Eu fui na escolha segura.
Repita essa receita e recheia com o que você quiser, que eu tenho certeza de que vai gostar. Só não vai aparecer com uma pizza de sushi. Por favor.